A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal aqui pela Rádio CT. Ciência e tecnologia, e a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para as bases e mantendo-a interessada em atrair também novas sindicalizações, conseguindo chamar a atenção da sociedade e tendo a consideração até da imprensa fazendo parte deste desafio. Somos o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso abraço a você do INPE, do DCTA aqui em São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, também centro de lançamento, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, que é um centro regional, e também a todos os cientistas brasileiros que estão na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizado na ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, no Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego, na Patagônia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela amizade de cada um de vocês. Vamos lá, começando então aqui na Rádio CT, o assunto de hoje será com dois diretores do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos, o Célio Dias, que é diretor, e o Eduardo de Toledo, que é o alemão, ele é o delegado do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. A questão é as demissões da General Motors do Brasil, Shirley, que pegou todo mundo de surpresa, ou é alguma tragédia anunciada no setor trabalhista? Então, essa é justamente a dúvida que a gente tem, né? Porque a gente tem acompanhado pelo jornal que a posição dos sindicatos metalúrgicos é que eles não cumpriram o acordo. Agora, por outro lado, eles dizem que é exatamente aquilo que foi combinado. E o resumo da ópera foi que 687 trabalhadores foram demitidos no final do ano passado. Quer dizer, ficou todo mundo assim, e agora? No campo da palavra, cada um falou uma coisa, agora o trabalhador está na rua. O trabalhador está na rua e a gente, com certeza, toda a cidade está preocupada com eles. Bem, no final do ano agora de 2013, a General Motors demitiu por carta 687 funcionários para fechamento do setor do MVA. Era este mesmo o acordo firmado entre a General Motors e os sindicatos metalúrgicos? Essa pergunta é para o Célio Dias. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, a Shirley. A gente agradece, né, o convite de participar da Rádio CT. É uma rádio importante, um meio de comunicação importante aqui, que a gente também acompanha. Realmente foi triste no final de ano agora. Aliás, no começo desse ano de 2014, para 687 trabalhadores da General Motors de São José dos Campos, onde a empresa demitiu os trabalhadores, né? Esses 687 trabalhadores de forma arbitrária, porque nós aguardávamos uma negociação após o encerramento do MVA no dia 31 de dezembro. O acordo não é esse, o acordo não foi cumprido pela empresa, né? O acordo era manter o MVA até o dia 31, mas em nenhum momento tinha um acordo assinado onde estava falando da demissão, que os trabalhadores seriam demitidos. Célio, por exemplo, aqui em São José dos Campos tinha um cidadão lá que trabalhava 19 e 20 anos na GM e simplesmente recebeu um telegrama dizendo: olha, não precisamos mais do seu serviço, a partir de tal data você não fará mais parte. Como é que foi esse momento? Então, primeiro a empresa ela fez a gente leva como uma sacanagem que a empresa fez. Ela mandou primeiro um telegrama dizendo que os trabalhadores, porque tinha alguns trabalhadores que estavam de licença remunerada. Então, ela mandou um telegrama dizendo que eles retornariam a partir do dia 20 de janeiro a trabalhar,
né? E logo depois, 2 dias, 3 dias depois, ela manda um outro telegrama dizendo que eles estavam desligados a partir do dia 31 de dezembro do ano passado, de 2013. Então, assim, nós não vamos admitir o que a empresa está fazendo. É uma sacanagem estar fazendo com os trabalhadores, que a gente aguardava, como eu disse, uma negociação para que a gente pudesse relocar esses trabalhadores dentro da empresa, onde a mão de obra faz falta ainda. Bom, isso aí fez com que o poder público se manifestasse também. Vocês tiveram 1h30 de reunião com o prefeito aqui de São José, o Itamar Cop, que era o prefeito em exercício. Todo o sindicato esteve presente e vocês deixaram lá o Paço Municipal com a promessa de apoio da administração. E depois a gente viu na imprensa o seguinte, Célio, que o apoio seria a isenção do IPTU para quem tem imóvel e quem não tem. Como é que ficou essa situação? Então, olha só, o que a gente gostaríamos, né, que a posição da prefeitura que fosse que ajudasse a reverter as demissões. E não falar de IPTU, que vai a isenção para o IPTU. Tiveram um bônus. Bônus. Isso aí não vai. O que a gente quer é um emprego, é o trabalho daqueles trabalhadores que são pais de família e trabalham muitos anos dentro daquela empresa. Mas quais são os mecanismos legais que a prefeitura tem para poder interferir nessa negociação? Olha só, a prefeitura, o governo do Carlinhos é o governo do PT, que é o mesmo da presidenta Dilma Rousseff, que é o governo do PT. Assim como nós já estamos cobrando também do governo do Estado e do governo, principalmente do governo federal. Porque o governo federal, o governo do PT, aderiu aí a isenções fiscais para a GM, para as outras montadoras também, né? Como redução de EPI, o exemplo disso. Redução de EPI. Então, agora queremos que garanta o emprego dos trabalhadores. Nós tivemos na última sexta-feira agora, uma reunião no Ministério, na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, né, onde estavam presentes lá o Superintendente Regional do Trabalho, Luiz Antônio Medeiros, o Secretário-Geral Tadeu Moraes, e também do Ministério do Trabalho, representando o Arthur Barbosa. Nessa reunião da Prefeitura? Nessa reunião em São Paulo, que tivemos agora sexta-feira. Tá? Isso, TRT de São Paulo. Bom, mas o detalhe é o seguinte, aqui em São José dos Campos está assim, promessas, compromissos e depois acaba não sendo cumprido. Nós tivemos aqui o fato do Pinheirinho, por exemplo, que tinha garantia do governo do Estado, do senador da República, o Suplicy esteve aqui. Olha, todo mundo, até o prefeito, não, pode ficar sossegado. Quando foi de madrugada, houve a invasão. Aqui em São José dos Campos, o Luiz Moan, que tem um novo nome, né? Diretor institucional. Diretor institucional, parece que é técnico em inglês, qualquer COT em inglês, né? Tem uma sigla lá. Ele garantiu que estaria tudo certo. E, de repente, chega a demissão por carta. Tem que se mudar a maneira de se compromissar com a população, com os trabalhadores. Os sindicatos têm que arrumar uma outra estratégia, Célio? Então, olha só, as empresas, em geral, dizem que as empresas metalúrgicas, principalmente a GM, diz que, e a população também, de forma geral, às vezes pensam dessa maneira, que o sindicato é radical. Mas no momento desse, a gente vê quem é radical de fato, né? Que é a empresa demitindo 687 trabalhadores. Então, eu acho que nós vamos dialogar, nós estamos dialogando com a população, queremos o apoio de toda a população de São José dos Campos e do Brasil. Vamos continuar cobrando do governo Dilma, do governo do PT, do governo Dilma Rousseff, para que faça com que a GM cumpra os acordos e não demite os trabalhadores. Bom, não é dessa maneira. Vocês protocolaram uma ação no Tribunal Regional de Trabalho lá em Campinas. Sim. Parece que nesta terça-feira, não é? Nesse 14 de janeiro, mais uma reunião. Exatamente. Ou já é? E daí? O que vai acontecer? Nós esperamos que é uma reunião de conciliação. Nós esperamos que a empresa, né, faça conciliação com os trabalhadores, com o sindicato e reverta as demissões. Célio, agora essa conciliação, que seria a reversão da demissão? A reversão imediata das demissões. Bom, é o que nós esperamos. Baseado no IPI, na redução do IPI? Também, porque foi comprovado nessa reunião, por exemplo, de sexta-feira, reunião em São Paulo, foi comprovado que a GM demitiu mais do que ela contratou. Tá? Isso foi comprovado pelo CAGED, Cadastro
geral de emprego. Quando ela passou a receber os benefícios do governo... Exatamente. Então ela não cumpriu o acordo com o governo também. Quantos ela demitiu no ano passado? Já somando com esses novos, mais de 1.000, né? Mais de mil. Mas que coisa, quer dizer, eu recebo benefício para cuidar. Exatamente, para não demitir. Para não demitir. Exatamente. E simplesmente eu demito o dobro do que o contrato. Exatamente. É isso que a GM fez. O próprio CAGED mostrou isso, né? Que provou que a GM descumpriu o acordo com o sindicato. Desde o começo. Isso, desde o começo. Isso foi provado. A GM mentiu. Ela disse que gerou mais emprego do que demitiu, mas na realidade não. Ela demitiu mais do que gerou. Então ela descumpriu não só um acordo com os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, com os trabalhadores da GM, mas sim descumpriu um acordo com o governo federal, com o governo da presidente Dilma Rousseff. Por isso que nós vamos exigir da Dilma, para que reverta as demissões, suspenda as demissões na General Motors em São José dos Campos. A presidenta, que agora é lei, né? É a presidenta mesmo, ela está para vir aqui em São José dos Campos. Algum ato, alguma manifestação, alguma coisa em relação a... Porque vocês tiveram mais cedo, no dia da reunião com o Itamar Cop, que era o prefeito de exercício, vocês tiveram uma assembleia na sede do sindicato e depois uma manifestação que foi até a porta da prefeitura. Mas o que a gente viu ali é o seguinte, foram... Mil demitidos em um ano, não? 1.200 ou não? Mais ou menos. Então, sério, mas daí, o problema é o seguinte, que só tinha 200 participando, 200 a 300 trabalhadores que participaram. Não está na hora do trabalhador fazer... Foram 1.053 demissões. Sim. E na hora de exigir os direitos, há só 200 ou 300. Não está na hora do trabalhador, ele fala, não, eu vou também participar, porque o interessado é ele. Então, está assim, o sindicato está sendo como um advogado, olha, vê lá o que dá. Para se elevar a autoestima do trabalhador, ele não tem que ir para a rua? Então, é evidente, teria que ir para a rua, né? Os trabalhadores agora estão indo para a rua. O começo da mobilização é esse mesmo. Infelizmente, nós não temos, por exemplo, uma imprensa no nosso Brasil, igual a de vocês aqui, um exemplo disso. Que né? tem a que diálogo, liberdade. Isso, que tem a liberdade, que diáloga direto com a classe trabalhadora. Então, a imprensa, às vezes, coloca de uma forma que faz com que o trabalhador recua, né? Então, assim, agora nós trabalhamos no nosso site do sindicato, soltamos matérias nos jornais, né, para a gente ver se a gente consegue mobilizar os trabalhadores. Mas os trabalhadores agora começam a se movimentar e a tendência é que cresça o movimento, não só com os trabalhadores da General Motors, mas com trabalhadores de toda a categoria e junto com a população de São José dos Campos. Que maravilha. Célio Dias, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Ainda faltou um quesito aí, que foi a questão da manifestação. Se a presidente vier aqui para São José dos Campos, a cidade está ficando bonita, apesar dos temporais, e aí a SSM está nas ruas, aí deixando a cidade fazendo o projeto Belezura. A presidente vem para cá. Vocês vão falar com a presidente? Provavelmente. Nós vamos tentar fazer contato. Nós já estamos tentando fazer contato desde a reunião que nós tivemos em Brasília com o ministro Manuel Dias, um contato com a presidente Dilma, né? Porque a gente poder dialogar com ela, discutir com ela e fazer com que ela suspenda e faça com que a GM cumpra o acordo feito com o sindicato. Então, é bem provável que nós vamos estar tentando fazer com que a gente consiga falar direto com a presidente Dilma Rousseff pedindo as suspensões das demissões aqui na GM. Célio, alguns demitidos eles possuíam estabilidade por terem sofrido lesões. Você falou no começo aqui da nossa conversa, ou estarem em período de aposentadoria. Foi passado por cima disso tudo? Foi passado por cima disso. Foi passado. A GM, mais uma vez, de forma arbitrariamente, ela demitiu aqueles trabalhadores também que tinham estabilidade. Agora, na reunião de sexta-feira, na Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, ela já admitiu que vai rever as questões do pessoal que é lesionado e que tem doença ocupacional para estar reintegrando esses trabalhadores novamente. Ela vai rever. Bom, Célio Dias, nós vamos para um breve intervalinho, voltaremos já com os números reais dessas demissões, para cada trabalhador que é demitido lá dentro, como é que fica aqui fora. Fala-se no número de 4 por 1, você vai responder daqui a pouquinho, se quiser, após os nossos institucionais. A Rádio CT, a rádio da ciência e da tecnologia, falando com a sociedade. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento. Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Alguns líderes entraram para a história provocando guerras, invadindo países e investindo em projetos nucleares. Outros entraram para a história melhorando a qualidade de vida da população e protegendo o meio ambiente. O governo brasileiro vai decidir agora sobre a construção da usina Angra 3. Acesse greenpeace.org.br e diga não à aventura nuclear brasileira. É assim que se faz história. Greenpeace, você pode fazer algo. Juntos podemos fazer muito. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta e aqui no Clique Jornal com o Célio Dias, o Eduardo de Toledo, são delegados delegado e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Ainda hoje, o José Carlos da Conceição, do Sindicato das Cozinhas Industriais, aqui presente. Bom, nós registramos a presença do Eduardo de Toledo. O Eduardo, que nós estamos no Brasil, estamos aqui em São José dos Campos e você de qualquer parte do Brasil deve conhecer o ex-deputado federal, o Ernesto Gradella. E o alemão, que é o Eduardo, é muito parecido. Você se incomoda quando as pessoas o chamam de sósia do Gradella, o Eduardo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Brasil e de São José também. Não, na verdade eu não me incomodo não. O pessoal tem ultimamente até confundido muita gente mesmo. Até fala se eu sou filho dele. E na brincadeira eu acabo dizendo, não, eu sou apenas sobrinho do Gradella. Eu acho que ele não gosta que chama do Gradella, não. Imagina. Porque ele tinha que falar que seria primo, sobrinho, né? Ele fala filho, chamou Gradella de velho, né? Você é do Sindicato de Metalúrgicos, que trabalha onde? Eu trabalho na General Motors. Qual setor? Eu trabalho no setor da Powertrain 2, né, usinagem. E eu trabalho lá faz 12 anos. Já 12 anos? 12 anos estamos lá. Por uma questão até de estratégia, você ficou livre aí desse corte. Agora, é muito sentido. Seus colegas, as pessoas que estão contigo, acabaram tendo problema sério com a revelação dessa carta, né, de demissão. É verdade. Como todos estão vendo a situação aí, a GM tem jogado sujo com o trabalhador. Com todos nós. Então, ninguém estava preparado para receber essa carta, né? E todos dispostos a voltar dia 20 e, de repente, recebe na cara essa outra cartinha de demissão. Então, a GM tem jogado sujo com todos os trabalhadores aqui de São José. E sem falar que cada dia mais aproveita da nossa mão de obra, né? O Alemão, e o que é que você acha que está acontecendo? O que é isso? É esse capitalismo selvagem ou é a questão da concorrência? Até porque o carro chinês, a Chery, está chegando aqui em São José, aqui no Vale do Paraíba, em Jacareí, está com 70% da fábrica pronta. Você acha que seria a questão da concorrência? Olha, eu não vejo tanto por esse lado, não. Porque concorrência existe em todo lugar, em todo mundo, né?
Então, eu acho que é falta de responsabilidade mesmo da empresa, é o capitalismo que está agindo cada vez mais forte aí no mundo, entendeu? E nós temos que procurar combater esse lado aí, né? Quer dizer, tem que respeitar acordo feito, ela precisa, quer dizer, a mão de obra brasileira é muito boa para a GM, que faz o melhor carro do mundo, né? Aqui em São José. E, de repente, eles não vai cair a qualidade com demitindo essa gente toda? Com certeza, porque quem trabalha com medo também, né? Uhum. Quem acaba ficando, fica com medo, por causa que cada vez mais a GM fazendo essa sacanagem. E outra, no outro sentido, nós aqui de São José somos uma das melhores qualidades que existe aí na matéria de automobilismo, né? Na área de montagem e tal. Pelo menos foi falado, teve até uma época aí que nós aqui de São José chegou até, parece, a transferir um dinheiro para ajudar fora do país, entendeu? E foi tirado daqui de São José. Então, quer dizer, se nós não fôssemos bons, excelentes, não aconteceria isso. Da GM de São José mandar dinheiro para Detroit ou para outra qualquer GM, parte do mundo, né? Entendeu? Foi onde aconteceu, inclusive foi a Powertrain, que foi a responsável a mandar dinheiro para fora. Justamente, foi a produção do trabalhador. Né? Bacana, obrigado, viu, o alemão, o Eduardo de Toledo. Ô Célio, você é diretor do sindicato e no dia 8 você estava presente na reunião com o prefeito em exercício, o Itamar Cópio. Você, os representantes do sindicato, teve 9 trabalhadores também demitidos, teve nessa reunião. Qual foi o teor dessa conversa? Então, nós cobramos do governo municipal para que interfira, né, nesse processo que a GM está aplicando aqui, que é a parte de um processo de reestruturação mundial, né, que a GM está demitindo e demitiu e continua demitindo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? Então a gente pediu para que intervenha, pelo menos aqui em São José dos Campos, para que o governo municipal intervenha em relação a essas demissões, para que converse com a GM e tenta entrar em acordo com o sindicato, fazendo com que a GM cumpra o acordo. Como o próprio Luiz Moan disse, acordo assinado tem que ser cumprido. E acordo assinado não tinha demissão. Então tem que ser cumprido. O Luiz Moan falou isso, não é? Agora, ele está aberto a alguma negociação ainda ou vai ficar por conta do Tribunal de Campinas? Então, amanhã vai depender de amanhã da reunião de Campinas. Né? Nós esperamos uma conciliação amanhã, né, para que reverta. Mas a nossa mobilização vai continuar, a nossa luta vai continuar. Nós vamos continuar cobrando, tanto do governo municipal, estadual e principalmente federal, né, que dá isenções fiscais, aí exemplo IPI para a GM, para as montadoras, nós vamos continuar cobrando para que a GM cumpra o acordo com o sindicato e o acordo com o governo federal, que ela também não cumpriu o acordo com a Dilma Rousseff. Então tem que cumprir o acordo. E a Dilma tem que proibir, a Dilma tem que exigir a suspensão imediata das demissões aqui na General Motors de São José dos Campos. A redução do IPI oferecida pelo governo federal, que você citou aí agora, é o principal argumento do sindicato no sentido de reverter as demissões. Esse é o principal. Qual seria o outro? Olha só, o governo gastou mais de 33, esse ano é o ano da Copa do Mundo, o governo gastou mais de 33 bilhões na construção dos estádios para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Não é possível que vai continuar demitindo, que o governo vai aceitar as demissões arbitrariamente que as empresas multinacionais andam fazendo no Brasil. Isso é parte do sistema capitalista. Né? Quer dizer, tem que rever isso aí. Tem que rever isso imediatamente. Não é só na General Motors. Demitiu na Ford, em Taubaté, esse tempo atrás. Está demitindo em São Caetano do Sul, na GM de São Caetano. Em Gravataí demitiu. Né? Na Colômbia, por exemplo, tem demissão. Os trabalhadores fizeram greve de fome um tempo atrás, costuraram a boca radicalmente, de uma forma para demonstrar, né, o que a empresa está fazendo, a intolerância por parte da empresa. Então, nós vamos continuar exigindo, a mobilização vai continuar para suspender as demissões aqui na GM São José. Ô Célio, o investimento de 2,5 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais, que a GM ela se comprometeu. Aonde e como será investido? Quer dizer, se comprometeu, falou e tal, mas cadê esse investimento? Então, essa é a pergunta. Cadê o investimento? Não é só os 2,5 bilhões que a gente assinamos para que o investimento venha para São José dos Campos. E sim, são 3 bilhões. Seriam mais 500 milhões que a empresa de 2011, ela deveria ter investido, em 2010, 2011, deveria ter investido na GM de São José dos Campos.
Um investimento de 500 milhões. Também não investiu? Também, até agora, a gente não sabe aonde ela investiu esse dinheiro, porque ela continua demitindo de forma que não vamos permitir, não vamos admitir. Então, são 13 bilhões de investimento. Nós queremos aqui. Uma demissão na General Motors aqui em São José dos Campos, ela tem um impacto no comércio de São José. Para cada demitido lá, são demitidos quantos aqui no comércio? Aproximadamente, para cada demitido da GM, aproximadamente 10 a 12 funcionários. 10? 12 empregados. Quer dizer... Muita gente. É alguma coisa que a sociedade, quer dizer, o engraxate ele tem que estar interessado nessa situação. Exatamente. O engraxate, o vendedor de coxinha, o lavador de São de carro. José, né? Comércio, trabalhadores do banco. Agora, o sindicato não conseguiu sensibilizar a sociedade em relação a isso, até porque a imprensa ela é tipo um paredão entre a sociedade e os trabalhadores? Sim, porque a imprensa, a gente sabe que a imprensa, infelizmente, ainda a imprensa no Brasil é uma imprensa burguesa, nós podemos falar assim, é uma imprensa burguesa que não trabalha voltada para o trabalhador, e sim para o sistema capitalista, trabalha dentro do sistema capitalista e é bancado, arcado pelo próprio sistema capitalista, pela própria exploração. Você poderia citar, por exemplo, cada um demitido na GM, quer dizer, um salário de R$2.000, não é? 10 pessoas no comércio também sofrerão demissão. Exatamente. Exatamente. O impacto na sociedade é muito forte. Grande. É muito grande. Aumenta a fila. Exatamente. Aumenta a fila do Bom Prato, aumenta a fila do pronto-socorro, até porque não vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde. Exatamente. O trabalhador que não tiver mais convênio, por exemplo, vai ter que ir para a Santa Casa. Isso vai encher na Santa Casa. Agora, uma coisa rapidamente gostaria de colocar aqui também, é a questão da importação, né? A empresa, o ano passado, ela importou aproximadamente 90 a 98 mil unidades de carro. Isso poderia ter gerado mais de 3.700 empregos aqui no nosso país, né, se ela não tivesse importado. Então, o governo também abriu essas questões da importação. Bom, e para finalizar, é tanta coisa para perguntar, mas o tempo, como diz o caboclo, o tempo urge. Né? E os que estão em tempo de se aposentar ou que estão lesionados, haverá uma revisão desses casos? É isso, não é, Shirley? Então, você tinha perguntado... Exato. Eu quero mais uma vez tocar nisso aí, porque... Sim. E o lesionado? É que você falou, então eu quero ter a certeza disso. Como é que vai ser? Lesionado, no nosso acordo coletivo, que a empresa assinou, nosso acordo coletivo de trabalho, está lá que lesionado, B91, B94, e quem está na pré-aposentadoria tem que ficar dentro da empresa, não pode ser demitido. Então, isso, o nosso acordo coletivo já garante, um acordo assinado pelo sindicato e pela GM. E esses vão voltar para a fábrica. Vai ter que voltar, né? Nem se for através da justiça, mas a GM já ficou de rever esses casos também. Imediatamente. Mas ela não sabia que o sujeito... Ela sabia, mas mesmo assim demitiu, né? Mas nós vamos continuar cobrando e vamos continuar nossas mobilizações para que reverta e para que o governo Dilma suspenda as demissões na General Motors. Quer dizer, se o lesionado e se os que estão prestes a aposentar também foram demitidos, vai aparecer lá a plaquinha. Você acabou de participar da pegadinha do Moan. Pode ser. Porque vai ter que voltar do mesmo jeito. É uma pegadinha de mau gosto, né? Começar o ano desempregado é muito ruim. E a empresa demitiu antes do Natal, antes do Novo. É uma coisa muito chata, muito ruim. É verdade. Célio, eu quero te agradecer a você, ao Eduardo, ao Sindicato dos Metalúrgicos, na pessoa do Macapá e de tantas outras pessoas, o Renatão, que está lá, que é um carnavalesco. O Acorda-Peão está aí. O Acorda-Peão vai para as ruas nesse carnaval assim mesmo, né? Bom, quero te agradecer pela presença, desejar sucesso para vocês, cabeça fresca e direção lá em Campinas, nesta reunião do sindicato, junto ao Ministério do... o Tribunal em Campinas, não é? Regional. TRT em Campinas, não é? Que vocês tenham direção que possa serem flexíveis ambas as partes, né, para que a cidade não sofra mais. Tá bom, muito obrigado. A gente que agradece a todos vocês, né, ao CT, e a gente está aí à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Está aí o Célio Dias, que é diretor do Sindicato Metalúrgico, e o Eduardo de Toledo, que é delegado. Ainda hoje, aqui no CT, na Rádio CT, nós vamos falar sobre FGTS. Olha, você trabalhador desde 90 tem uma grana boa
para você receber aí. E o José Carlos da Conceição, que é o presidente do Sindicato das Cozinhas Industriais, estará aqui no Rádio CT para falar sobre a grana do FGTS. Um instante só, a gente volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se tem tanta coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão. TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui na Rádio CT, Rádio Ciência e Tecnologia, e damos continuidade aqui no Clique Jornal, desta feita com o presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas aqui de São José dos Campos e região, o José Carlos da Conceição. José Carlos da Conceição, ele vem acompanhado do diretor, o Albair Pereira Pinto, para falar de um assunto muito importante, que é grana no bolso do trabalhador. José Carlos, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, né? Os internautas estão aí ligadinhos no programa. E é uma satisfação estar aqui falando com os internautas para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, na nossa região aqui do Vale do Paraíba. Bom, Zé Carlos, deixa eu aproveitar que você está aqui juntamente com o Albair, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia e do setor aeroespacial. Está clicado conosco aqui, nos acompanhando os cientistas do INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI,
em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, INPE, Cuiabá, que é um centro regional, e também a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, tierra del fuego, na Patagônia. Albair, boa tarde, Albair. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, né, que estão ouvindo esse programa maravilhoso aí, Paulo. Albair, você trabalhava em qual indústria aqui de São José dos Campos? Então, Paulo, eu sou funcionário da GRSA, que é uma empresa multinacional. O último local de trabalho meu foi na Volkswagen. Aí uma vez. Mas também na cozinha? Na cozinha, todos nós, né? Na cozinha. Cozinha. Eu sou meio oficial de cozinheiro, né? E a partir dali, né, do trabalho que a gente foi desenvolvendo dentro da cozinha, uma vez depois a empresa perdeu o contrato na Volkswagen e me deixou à disposição do sindicato para mim exercer meu mandato, entendeu? Então, me deixou à disposição para mim fazer meu trabalho e é o que eu faço, que você já conhece. Melhor do que ninguém, uma pessoa que trabalhava no meio lá dos oficiais de cozinha, das cozinheiras, das merendeiras, quer dizer que está defendendo a categoria. Exatamente. Então, a gente tem, né, a gente conhece, desde o ajudante de cozinha, o sindicato nosso tem, na diretoria, tem ajudante de cozinha até a pessoa que tomava conta do restaurante. Então, a gente conhece tudo, de ponta a ponta, o que acontece dentro de uma cozinha. Então, a gente tem noção, o nosso sindicato, a gente tem noção do que acontece na vida de cada trabalhador, desde o ajudante de cozinha até o administrador de empresa. Aí até o dono da cozinha, né? Aí seria até o administrador. Daí o dono, né? Eu digo assim, parte da nossa diretoria, entendeu? Que maravilha. Ô Zé Carlos, você é o presidente do sindicato, deixa eu citar mais uma vez, que é o SERC, não é? SERC, isso. Que é o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de São José dos Campos e região. Eu perguntei para o Albair, aonde ele trabalhava e tal, porque interessa em muito que você vai falar para os trabalhadores das cozinhas industriais, que é um resíduo do governo federal, do Fundo de Garantia, que todo trabalhador tem para receber, é isso? Exato, a gente também está entrando com ação aqui na nossa região, dessa perda que foi do FGTS, que é a taxa referencial. Alguns tribunais, inclusive, falam que não tem a correção, mas a gente percebe que há efeito em si nas questões de correção com relação ao FGTS. Essa correção é 3% anuais, e desde lá para cá, essa correção não foi feita. O que nós estamos preocupados é com relação a essa grande massa de pessoas, inclusive, que já passaram de ser a categoria. Nossa categoria ela é prestação de serviço, a empresa é serviço terceirizado. Então, a gente vem a público mesmo, chamando esses trabalhadores, que foi da categoria, inclusive, para que venham, né, tomar ciência que eles têm aí um percentual para receber, de 99 a 2013, e, inclusive, estudos estão aplicando que existem em outros anos, retroativos de 98, 97, 96, até o ano de 91, que também existe essa correção que não foi feita. Então, a gente está entrando naquilo que é baseado e que já está pautado, que é de 99 a 2013. E a gente está, inclusive, colocando na mídia, na internet, nos jornais, em todos os veículos de comunicações, para que esses trabalhadores que foi da categoria nesse período, de 99 a 2013, façam parte dessa ação, e a ação está sendo proposta já esse mês, já está sendo colocada esse mês nos órgãos judiciais, para que a gente possa, inclusive, garantir o pagamento desses valores que fazem efeito no FGTS de muita gente aqui na região do Vale do Paraíba e sim no Brasil, né? São 4%? 3%. 3% a correção. Agora, a partir de, você falou de 98 para cá? De 99 para cá, que é o parâmetro estudado, analisado e verificado juntos aos entes que tratam da questão de correção monetárias, de índices, de fatores de taxas referenciais, que mostra que faltou realmente essa reposição por parte do governo, que injetava a correção no FGTS de todos os trabalhadores do país.
Agora, no caso de 99 para cá, são 4 anos, 5. De 99 a 2013. A 2013. São 2013, 17 anos. 17 anos. São 17 anos de correção. Agora, 14 anos. 14 anos, perdão. 14 anos de correção. Agora, baseado... Posso fazer uma pergunta para o Albair? Quanto é que você ganhava em 90 e em 2000, por exemplo? Pode lembrar aí ou não? Vamos tentar uma matemática aí. Não lembro. Mas eu tenho essa matemática. Essa matemática eu sei que você está falando. Essa matemática, por exemplo, se hoje eu tenho depositado R$1.000, né, no tempo que eu trabalhei de 99 a 2013, parâmetro. R$1.000. É meio grosseiro, mas é um parâmetro. Eu teria que ter depositado R$1.800. Poxa vida, são 80% do que você tem lá, ou que você deixou de pegar, que vai fazer a correção desses índices. Que maravilha. Eles utilizaram qual índice de correção? A taxa referencial, a TR. A TR. A TR. Então, o correto seria da inflação. Exatamente, de todo esse período. Entendeu? Que maravilha. Quer dizer, então, atenção. Então, quem tem 1.000... quem tem hoje R$1.000 lá, e a pessoa pode ver naquele boleto da Caixa Econômica que ele recebe em casa. Quem consegue visualizar isso melhor é quem está trabalhando desde essa época, consegue visualizar melhor. Agora, dentro dos trabalhos que foram feitos nesse período, aí tem todo um cálculo a fazer em cima, aí que entra a questão, inclusive, individual. Todo o repasse disso, uma vez a gente ganhando no tribunal, a gente ganha na ação, a gente vai pegar toda a documentação individual e cada um vai ter seu parâmetro lá, vai estar recebendo. Esperamos, lógico, que a ação tenha um efeito positivo e realmente os trabalhadores venham a conquistar esses valores que estão parados no governo. Quem, por exemplo, foi demitido e recebeu lá o fundo de garantia com uns 40%. Tem a correção, né? Tem a correção esses também. 40% então saiu também já... Exatamente, tem correção em cima disso. Ou seja, o governo deixou de aplicar, naquele momento, toda a correção necessária para que você tivesse o valor correto a receber. Ô Zé Carlos, então, atenção, vamos canalizar essa situação. O empregado, quem teve a carteira assinada de 99 para cá, é isso, não é? Isso. Ele é uma conta um tanto quanto complicada, mas o trabalhador ele pode ser auxiliado pelo Sindicato das Cozinhas Industriais. Exatamente, pode. E esse montante, para você ter uma ideia, no país, ele chega a mais ou menos 27 bilhões de reais. Que está lá, à disposição do trabalhador. Está lá. Mas, assim, essa disposição depende da categoria entrar realmente na justiça para estar fazendo o pedido para a justiça que existiu uma falha na correção e nós queremos esse dinheiro de volta no bolso do trabalhador. Bem, ouvinte, olha, a guerra por um fundo de garantia corrigido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, ou pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC, é uma questão antiga, mas acabou tomando mais força este ano, quando a TR ela passou a ter um desempenho ainda pior que o dos anos anteriores. Exatamente. Então, os sindicatos estão preparados para uma ação coletiva, exato, mas não só do setor de alimentação. Não só. Na verdade, cada categoria ela entra com a sua ação. E nós estamos fazendo a nossa parte, estamos entrando com a ação para os nossos trabalhadores. Zé Carlos da Conceição e Albair, a gente vai para um breve intervalinho falando dos nossos institucionais e a gente volta já aqui no Clique Jornal falando do FGTS. Então, atenção, de cada R$1.000 tem 1.800 lá ainda. Se você só tem 1.000, deveria ter R$800 a mais. Um instante só, José Carlos da Conceição, que é o presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas aqui de São José dos Campos, tem um recado muito importante para dar para você, trabalhador. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. E aí, mano, rola um fumido bom aí? Tem sim, ó, chegado. Aí quanto morre nessa parada, hein? Aí morre um pai de família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você for comprar, lembre-se do preço. Associação Parceria contra Drogas.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia número 181 e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. A ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Secretaria da Segurança Pública. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui na Rádio CT e aqui na Coxia, como podemos, em off, surgiu uma pergunta legal aqui dos diretores do Sindicato das Cozinhas Industriais e Refeições Coletivas de São José dos Campos. Aos senhores cientistas aí na Patagônia, no Comandante Ferraz, né, Shirley? Isso. Surgiu a dúvida que também é nossa, né, Paulinho? Que é nossa também, não é? Ô, Zé Carlos, qual seria a dúvida? Como é que eles preparam a alimentação lá para os cientistas lá que estão na Patagônia? Porque se trabalha em baixas temperaturas, né? E como é que se faz a comida? Quer dizer, comida... É uma agora, um detalhe que deve ser comida industrial lá, que é a sua categoria. Se tiver uma cozinha lá, a gente tem que mandar Acho lá. que até a tampa do micro-ondas deve ser congelada, né? Não, mas o detalhe, Shirley, é que é o sindicato deles que deve ir lá. Sabe? Exatamente. Então, alguém está devendo. Alguém está devendo. Então, atenção. Essa parte porque gelada, nós temos cozinhas industriais em todas as áreas no país, né? Em tudo que se fala de empresas, né? Governabilidade e tal. Eu tenho cozinha industrial hoje dentro do Congresso Nacional, dentro de todos os órgãos, né, em Brasília. Eu tenho na plataforma de petróleo. Na condição do pré-sal nós temos. Então, são várias entrelaçadas que a categoria vai. E ali você tem cozinheiro, você tem ajudante, você tem várias pessoas da nossa categoria que trabalham nessas áreas. Recentemente foi gente daqui, inclusive, trabalhar no estaleiro, em Pernambuco, daqui, da nossa região. Agora, Zé Carlos, você vai ter um probleminha com seus diretores de mandar o boletim, por exemplo, para o comandante Ferraz. Se o comandante da estação lá falar para o Albair que vai levar o boletim, ou para o João Mendes, aguarda um momentinho aí fora. Já manda alguém para vir te atender aqui. Gelo lá. Mas nunca mais, né, não, se fizerem isso igual fazem nas fábricas, Paulinho, é danado, porque daí a gente chega na porta da fábrica, espera um minuto. Quer dizer, você chega, não dá para você entrar. Você espera lá meia hora, 1 hora, 2 horas. Tem fábrica que você espera até 2 horas e pouco. Você tem que ficar esperando. Não dá para esperar nem um minuto. A gente vai longe, né? Então não tem como você voltar. A quentinha não vai chegar quentinha. A quentinha não vai chegar quentinha. Mas, olha, é de se pensar isso aí. José Carlos da Conceição, presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de São José e região. Exato. Ô Zé Carlos, antes do sindicato, como era? O trabalhador sofria muito nas cozinhas industriais? Sofre até hoje, né? A gente vem falando que sofre até hoje por conta de... infelizmente, os empresários nesse país não seguem as leis, principalmente quando é terceirizado. Estamos no CAPEC, que é 43, 30, 70, que estão falando aí da terceirização.
vem precarizar mais ainda todo o setor que se trata de empresas no Brasil. Quando você tem aí a terceirização ligada ao fim, né, de uma empresa, ou seja, aqueles trabalhadores da produção, inclusive, vão ser terceirizados, a gente fica muito preocupado, porque nós sofremos na pele isso. Além de ser discriminados, além de ser achincalhados, explorados, né, nós temos aí nossa categoria, por exemplo, em algumas regiões longínquas do Brasil, que muitas vezes o trabalho acaba sendo escravo. A gente passa por isso também. Então, a gente está fazendo o trabalho de mostrar realmente a nossa cara, nosso trabalho, e mostrar que nós temos que ser respeitados, não só nas questões das leis, mas garantir melhores condições de trabalho, de benefícios, e é isso que a gente vem lutando. Poxa, que bacana. Agora, vocês é uma das poucas categorias que consegue a mobilização do trabalhador sem ter que fazer greve, né? Vai na negociação, hoje vocês têm até um piso, não é? Temos um piso, mas assim, a questão da greve foi assim trabalhada por conta da própria movimentação do sindicato. O sindicato foi fundado em 92, a gente tinha um sindicato estadual, que era difícil estar atuando, né, na região. Você tinha que perguntar para mim como é que era a atuação do sindicato. Quando veio para cá, nós conseguimos mobilizar toda essa região, mostrando quem é o sindicato, mesmo sendo um sindicato que muitas vezes está dentro de uma outra empresa, tem que pedir licença para a planta, para o sindicato da planta, e tem tudo isso. Mas a gente vem desenvolvendo um trabalho há 21 anos, nesse sentido de mobilizar a categoria, buscar sócio, trazer sócio para o sindicato, mostrar que aqui existe uma diretoria que vai atrás, que corre, que luta, que está ali fazendo a mobilização, que está dando consciência ao trabalhador que ele precisa lutar junto com a gente. Então, tem tudo isso. Agora, o mais difícil é que as leis que o Brasil tem, elas não são realmente alcançadas para o trabalhador. E, principalmente, nossa categoria. A gente tem ainda empresas, nesse final de ano, por exemplo, tem empresa que não quer, por algum motivo, não paga 13º. E daí? Entendeu? A gente tem que realmente mobilizar, correr atrás, saber onde está a empresa. Entendeu? Até porque o trabalhador ele tem medo de perder o emprego se ele denunciar. É lógico. Por conta da conscientização e do trabalho, o empenho que o sindicato fez, as empresas hoje estão mais fixadas em fazer a coisa realmente, fazer o direito acontecer, né? E a conclusão disso é os resultados das campanhas salariais. Nós tivemos aí nos últimos anos mais ou menos em torno de 3% e 4% de aumento real do salário. E a gente quer repetir o feito esse ano. Ano passado a gente teve 10,1% de reajuste. E esse ano queremos repetir o feito. Sabemos que a inflação já estão colocando os índices de 5%, na casa de 5,5%. Temos dificuldades realmente hoje em entrar em algumas fábricas, porque o dono da empresa acaba não deixando por conta dos movimentos sindicais da região. Mas, para isso, o sindicato está aberto. Onde fica o sindicato para o internauta, o filho do internauta, o cozinheiro, a cozinheira que está nos ouvindo? Vai achar o sindicato aonde? Nós temos a sede aqui em São José dos Campos, na cidade de São José dos Campos, que fica na rua José Leite da Silva, 279, no Jardim Bela Vista. Essa é a sede. Nós também temos subsede em Taubaté, e temos um agregado de parceria com os sindicatos papeleiros em Jacareí. Em Taubaté, a subsede fica na rua Silva Jardim, 366, no centro, em Taubaté. Em Jacareí, a parceria que nós temos com os sindicatos papeleiros fica na rua Pensilvânia, número 640, no Jardim Flórida, lá em Jacareí. Que bacana. Então tem Jacareí, tem Taubaté, tem o Sindicato dos Papeleiros. Esse é de São José também? O Sindicato dos Papeleiros é de Jacareí. De Jacareí. Jacareí, ele não tem uma parceria com ele com relação ao local. Que bacana. E aqui em São José, na rua José Leite da Silva... 279, no Bela Vista. Bom, o José Carlos, em relação ao FGTS, para a gente voltar nessa questão, precisa somente o trabalhador que está na ativa ou o demitido também? Boa pergunta. O trabalhador, em geral, o aposentado, o trabalhador na categoria aposentado, o trabalhador que está afastado, inclusive, por tanto o auxílio-doença como o auxílio-acidente, também pode estar recorrendo. E a gente também está pegando as categorias que não tem sindicato, que pode também estar se informando no nosso sindicato. Se for possível fazer com que ele entre nesse engajamento, a gente coloca ele lá. Qualquer trabalhador que tenha carteira assinada
assinada de 1999 para cá. Exato. Pode ir na rua José Leite da Silva. 279, que é o Sindicato das Cozinhas Industriais. Isso, exatamente. E entrar... E lá o sindicato vai dar toda a orientação para entrar coletivamente. Exatamente, toda a orientação necessária para entrar coletivamente. Agora, a gente nota que o sindicato dos empregados em refeições coletivas, esses empregados aqui de São José dos Campos, o seu sindicato tem uma preocupação com o dia a dia das pessoas. Vocês também, como o Brasil é um país de banguelas, vocês têm essa preocupação com o bem-estar, com a saúde das pessoas. O que é que o sindicato está propondo para que a pessoa possa resolver o seu problema bucal? Então, bom você ter falado. A gente está, inclusive, fazendo algumas campanhas com relação a esse fator, até porque você vê que um tratamento hoje odontológico é muito caro. É muito caro. E a gente trabalha bastante com a ideia de cooperativas, até porque quando você entende uma ideia de cooperativas com parceria com empresas desse porte, você consegue melhores valores. Recentemente, no mês de dezembro, a gente fechou com a Uniodonto, uma empresa bastante credenciada no meio odontológico. No Brasil inteiro exatamente, também, né? De credibilidade. E a gente fechou aí para todos os nossos associados, sindicato, um valor bem acessível de R$15 por pessoa para fazer o tratamento todo odontológico. Mas qual o tratamento? Todo tratamento? Canal, tirando a questão da prótese e a questão do aparelho ortodôntico, o resto tudo é feito nesse plano. Todo tratamento por R$15 Exatamente, mensais. R$15 mensais para o associado do sindicato. Mas a pessoa que é da nossa categoria também, que não é sócio, pode estar informando, pegando informações, que também temos plano para ele. Então, esse é o detalhe. O vendedor de coxinha, de espetinho, pode de lá, pastel... temos também para ele. Também. Nós fizemos dois tipos de contratações que agrega, junto com a Uniodonto, especialistas na área dentária, ou seja, dentistas em todas as cidades do Vale do Paraíba. Eu tenho dentista da Uniodonto de Jacareí, São José, Caçapava, Pinda, Taubaté, Santa Branca, Cruzeiro, enfim, todas as nossas cidades aqui vai abranger a questão a nossa cooperativa que nós fizemos e também agrega aqueles que não são associados. Que maravilha. Então, olha, a presença do presidente do SERC, que é Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas aqui de São José dos Campos e região. Você que teve a carteira assinada de 99 para cá, entre coletivamente no sindicato. Exato. Para receber esse resíduo. Exatamente. Uma suposição aqui é o seguinte: se você tem R$1.000 lá, e note que você deve ter R$1.800. Exatamente. Bom, é quase 80%. 80% que chega aos índices. E a saúde bucal, que o sindicato também tem atendido a população, não só das refeições coletivas, mas também de lanchonete, bares. Exatamente. Qualquer trabalhador. Exatamente. Pode estar lá falando com os nossos diretores lá, que vai dar todas as informações necessárias para que você venha a tratar o seu dente, a sua... Todo tratamento por R$15 mensais. R$15 mensais. Maravilha. Exatamente. Quer dizer, prevenção e atendimento mesmo. Exatamente. Essa é a nossa intenção, de trazer o melhor para o trabalhador e, se possível, se você conseguir atender a sociedade civil, também é um ganho para o sindicato. Telefone do sindicato. 3941-5606. 3941-5606. Exato. Telefone do sindicato, área 12. Área 12. 3941-5606. Bacana. Bom, o e-mail... SEERC, SEERC@ig.com.br. SEERC @ig.com.br. Albair, alguma consideração nesse final de bate-papo proveitoso aqui na Rádio CT, Albair? Não, eu queria deixar um abraço aí para todos que estão ouvindo, né, Paulinho? Só para complementar, eu sei que está curto tempo, está acabando. Ele mencionou, mas assim, para o sócio do sindicato, a gente tem algo mais ainda além do que ele disse. Mais a partir ainda? do terceiro, a pessoa inclusa no plano, exato, é verdade. O sócio não paga. Exatamente. É assim, eu sou sócio, tenho sou o titular. Eu e a Shirley. Nós somos casados, eu e a Vocês Shirley. dois pagam Se eu 15 levo cada um. o Tiago como filho... Aí você não paga. Você não paga. A Shirley e o Tiago pagam. E você não paga. Você não paga. Aí eu fico livre. Exato. Exatamente. Quer dizer,
Isso é para o sócio. O sócio do para sindicato. o sócio do sindicato. Exatamente. A terceira pessoa e a quarta... Não, daí continua, a mesma Daí coisa. continua, mas daí o sócio ele fica aí totalmente Fica isento. O sócio fica isento. Exato, não paga Bom, nada. então, você que é sócio do sindicato... Só tá perdendo. Venha para cá rapidamente. 3941... 5606. 3941-5606. Boa pedida, boa lembrança. Albair, obrigado pela presença. Obrigado a você, Paulinho. Presidente José Carlos da Conceição, do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas aqui de São José dos Campos, que fica na rua José Leite da Silva, 279, telefone 3941-5606. Olha, quero te agradecer pelas duas informações importantíssimas para o trabalhador e para a sociedade, que é o resíduo do Fundo de Garantia e também o tratamento odontológico para um país que necessita tanto desse carinho, viu, Com Zé certeza. Carlos? Eu quero agradecer o espaço, Paulo Silva, agradecer aos nossos companheiros aí do sindicato do CT e deixar uma mensagem que a gente está entrando um ano difícil, tumultuado, a gente tem ainda muito que manifestar, reivindicar, correr atrás dos nossos direitos e o papel do sindicato tem que ser sempre esse. Obrigado pela oportunidade. Quer dizer, voltado para a sociedade. Com certeza. Bacana. Muito obrigado, José Carlos da Conceição. Essa é a função da Rádio CT, que é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo-a interessada em atrair novas sindicalizações, conseguindo chamar a atenção da sociedade, tendo a consideração da imprensa fazendo parte do desafio. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora do Tiago Santos, a nossa diretora de web jornalismo, Shirley Marciano, e o diretor de comunicação, Vitor Portesani. O nosso presidente, Ivanil Elisiário, que está à disposição da população do Brasil na área de ciência e tecnologia. Muito obrigado pelo seu clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.